A Longa Marcha. Richard Wagner. Stephen King. Capítulo 8. Ray Garrett apertou com força a cinta de concentrados em volta da cintura e, firme, disse a si mesmo que não ia comer coisa alguma até pelo menos às 9h30. Sabia que ia ser uma resolução difícil de cumprir. O estômago lhe doía e rosnava. Em volta dele, todos os caminhantes celebravam compulsivamente o fim das primeiras 24 horas na estrada. Scran sorriu-lhe alegremente com a boca cheia de pasta de queijo e disse alguma coisa agradável, mas intraduzível. Baker pegara seu vidro de azeitonas de verdade, e estava enfiando-as na boca com biscoitos cobertos com pasta de atum, enquanto McFreeze comia lentamente pasta de galinha. Tinha os olhos semicerrados e poderia estar sentindo dor extrema ou o máximo em prazer. Mas 2 deles haviam sido executados entre 8h30 e 9h. Um deles fora Wayne, aplaudida uma eternidade atrás. Mas haviam percorrido 158 quilômetros com a perda de apenas 36 deles. Não é maravilhoso? Pensou Garrett. Sentir a saliva aflorar a boca. Enquanto McFreeze espremia do tubo a última gota de concentrado de galinha e em seguida jogava fora a casca vazia. Maravilhoso! Tomara que todos eles caiam mortos agora mesmo. Um garoto usando jeans disputou uma corrida com uma dona de casa de meia-idade para pegar o tubo vazio de McFreeze, que deixava de ser algo útil para iniciar sua nova carreira como souvenir. A mulher estava mais perto, mas o adolescente era mais rápido e venceu-a por meio corpo. Obrigado! Gritou ele para McFreeze, elevando alto no ar o tubo amassado e torcido. Voltou correndo para junto dos amigos, levando-o ainda alto no ar. A dona de casa olhou-o azedamente. Você não está comendo nada? Perguntou McFreeze. Estou me obrigando a esperar. Pelo quê? Pelas 9h30. McFreeze fitou pensativamente. Aquele velho troço de autodisciplina? Garrett deu de ombros, pronto para a continuação do sarcasmo, mas McFreeze continuou simplesmente a fitá-lo. Quer saber de uma coisa? Disse finalmente McFreeze. O quê? Se eu tivesse $1, apenas $1, note, acho que apostaria em você, Garrett. Acho que você tem uma boa chance de ganhar esta coisa. Garrett riu meio embaraçado. Querendo passar manteiga em mim? Querendo o quê? Passar manteiga. Como quase se diz ao lançador do beisebol que o troço vai ser fácil. Talvez seja, retrucou McFreeze. Estendeu as mãos à frente do corpo. Elas tremiam ligeiramente. Olhou carrancudo para elas, numa espécie de concentração distraída. Um olhar meio alucinado. Tomara que Barkovitch tire logo seu bilhete azul, disse. Pete, o quê? Se você tivesse que fazer tudo isso novamente, se soubesse que poderia chegar até aqui e ainda em condições de andar, você faria isso novamente? McFreeze baixou as mãos e olhou-o fixamente. Você está brincando? Tem que estar. Não, estou falando sério. Ray, acho que não faria isso novamente nem que o major encostasse uma pistola nos meus colhões. Esta é a coisa que mais se aproxima de suicídio. Apenas o suicídio é mais rápido. É verdade, disse Wilson. Como é verdade? Teve um sorriso vazio, de campo de concentração, que provocou um arrepio na barriga de Garrett. 10 minutos depois passaram por uma enorme faixa vermelha e branca que proclamava 160 quilômetros. Parabéns da Câmara de Comércio de Jefferson Plantation. Parabéns ao Clube do Século deste ano, caminhantes. Eu conheço um lugar onde poderiam enfiar esse Clube do Século, disse Collie Parker. É comprido, marrom e o sol nunca o ilumina. De repente, os grupos de pinheiros e abetos de segundo corte que haviam magiado a estrada em trechos maltratados desaparecem.
ocultados pela primeira autêntica multidão que via. Uma ovação tremenda estrugiu, seguida por uma e mais outra. Até parecia a onda batendo em pedra. Flashes de fotógrafos explodiam e ofuscavam. A polícia estadual mantinha a multidão sob controle, por trás de cordas de nylon de cor alaranjada viva ao longo das calçadas. Um policial lutava para acalmar o menininho que berrava. O menino, de rosto sujo e nariz pingando, agitava um planador de brinquedos numa mão e um livro de autógrafos na outra. Jesus! Berrou Baker. Jesus! Olhem para eles! Simplesmente olhem para essa gente toda! Collie Parker acenava e sorria, e só quando se aproximou dele é que Garrett conseguiu ouvir o que ele dizia em típico sotaque do meio oeste. Prazer em vê-los, seus idiotas de merda. Um sorriso e um aceno. Como vai, mãe McCree, sua velha de merda? Sua cara e meu cu, que combinação. Como vai? Como vai? Garrett tapou a boca com as mãos e riu histericamente. Um homem na primeira fila, agitando uma tabuleta relaxadamente escrita com o nome de Scream, havia aberto a barguilha da calça. Uma fila atrás, uma mulher gorda usando um ridículo traje de tomar banho de sol estava sendo imprensada por 2 estudantes universitários que bebiam cerveja. Gorducha sem vergonha, pensou Garrett, e riu ainda mais. Você vai ter um ataque histérico. Oh, meu Deus! Não deixe que isso me aconteça. Pense em Gribble. E não deixe. Não deixe. Não. Mas estava acontecendo. O riso saiu dele como se fosse um rugido até que o estômago contraiu-se numa cãibra. Começou a andar com as pernas dobradas e alguém lhe gritou, abafando os gritos da multidão. Era McFreeze. Ray! Ray! O que é? Você está bem? Eles são engraçados. Nesse momento, quase chorava de tanto rir. Pete, eles são tão engraçados. Apenas, eles são tão engraçados. Uma menininha de rosto duro, vestindo jardineira suja, boca fechada no muxoxo e sobrancelhas franzidas, fez uma careta horrível quanto eles passaram. Garrett quase caiu de tanto rir e recebeu uma advertência. Continuou a rir em explosões curtas, como se fossem gemidos, que era tudo que os pulmões cansados podiam ainda dar. Ele vai vomitar, gritou alguém num êxtase de deleite. Olhe para ele, Alice. Ele vai vomitar. Garrett, pelo amor de Deus, gritava nesse momento McFreeze. Passou um braço em volta das costas de Garrett e introduziu uma mão em sua axila. De alguma maneira, conseguiu pô-lo de pé e Garrett seguiu cambaleando. Oh, Deus! Arquejou Garrett. Oh, Jesus Cristo! Eles estão me matando. Eu não posso. Mais uma vez, desatou num riso frouxo, pingado. Os joelhos se dobraram. McFreeze, mais uma vez, o colocou de pé. Rompeu-se a gola da camisa de Garrett. Os dois foram advertidos. Esse é meu último aviso, pensou obscuramente Garrett. Estou a caminho para conhecer aquelas famosas passagens celestiais. Sinto muito, Jen. Vamos, cara. Eu não posso carregá-lo nas costas. Silvou McFreeze. Não consigo, arquejou Garrett. Meu fôlego acabou. McFreeze esbofeteou 2 vezes, rapidamente, palma da mão na bochecha direita, costas da mão na esquerda. Depois, afastou-se em passos ligeiros, sem olhar para trás. O riso acabara nele, mas os intestinos pareciam feitos de geleia. Os pulmões estavam vazios e aparentemente não conseguiria reenchê-los. Continuou a tropeçar para a frente, tombando de um lado para o outro, tentando recuperar o fôlego. Pontos negros dançavam em frente dos olhos e uma parte dele compreendeu como estava perto de desmaiar. Um pé tropeçou no outro. Tropeçou e quase caiu. Mas, de alguma maneira, conseguiu manter o equilíbrio. Se cair, morro. Nunca vou conseguir me levantar.
observavam-no nesse instante. A multidão observava-o. Os aplausos haviam morrido e se transformado em um murmúrio quase sexual. Continuou a andar, concentrando-se nesse momento apenas em colocar um pé na frente do outro. Certa vez, no 8º ano primário, lera um conto escrito por um homem chamado Ray Bradbury sobre multidões que se reúnem nos locais de acidentes fatais. Multidões que têm sempre as mesmas faces e que parecem saber se os feridos vão morrer ou escapar. Vou viver um pouco mais, disse a multidão. Vou viver um pouco mais. Obrigou os pés a subirem e descerem em compasso com uma cadência regular na cabeça. Apagou tudo mais, mesmo Jen. Não estava consciente do calor, de Collie Parker ou de aborto da Lésio. Nem mesmo da ininterrupta dor vaga nos pés e rigidez dos músculos atrás dos joelhos. Um único pensamento ressoava em sua mente como se fosse um grande tímpano, como uma pulsação do coração. Viva um pouco mais. Viva um pouco mais. Viva um pouco mais. Até que as próprias palavras perderam o sentido e nada mais lhes disseram. O som de tiros arrancou bruscamente daquele estado. Na imobilidade silenciosa da multidão, o som ecoou chocantemente alto e ouviu alguém gritando. Agora você sabe, pensou. Você vive o suficiente para ouvir o troar dos fuzis, o suficiente para se ouvir gritando. Um dos pés, porém, chutou uma pequena pedra, sentiu a dor e não fora ele que recebera o bilhete azul, mas o número 64, um rapaz agradável e sorridente chamado Frank Morgan. Nesse momento, arrastavam-o na estrada, os óculos dele também arrastados e batendo no piso da estrada, ainda teimosamente presa a uma das orelhas. A lente esquerda tinha se quebrado. Não estou morto, disse a si mesmo aturdido. O choque atingiu como se fosse uma quente onda azul, ameaçando mais uma vez transformar-lhe as pernas em água. Não, mas devia estar, disse McFreeze. Você o salvou, disse Olson, como que transformando as palavras em praga. Por que fez isso? Por que fez isso? Seus olhos estavam brilhantes e vazios como uma maçaneta de porta. Eu o mataria se pudesse. Odeio-o. Você vai morrer, McFreeze. Espere só para ver. Deus vai matá-lo pelo que você fez. Vai matá-lo e você vai virar merda de cachorro. Falava em voz vazia, sem expressão. Garrett quase que podia sentir nele o cheiro de mortalha. Levou as mãos à boca e gemeu nelas. A verdade era que o cheiro de mortalha estava em todos eles. Foda-se, respondeu calmo McFreeze. Pago minhas dívidas, só isso. Olhou para Garrett. Estamos quites. É o fim, certo? Afastou-se, sem pressa, e logo depois era apenas outra camisa colorida a uns 20 metros à frente. O fôlego voltou, mas muito devagar, e durante muito tempo Garrett teve certeza que sentia uma pontada num lado. Mas finalmente isso passou. McFreeze lhe salvara a vida. Ele ficara histérico. Tivera um acesso de riso e McFreeze impedira que ele desabasse. Estamos quites, homem. É o fim, certo? Tudo bem. Deus vai castigá-lo. Hank Olson falava com mortal e sobrenatural segurança. Deus vai fulminá-lo. Cale essa boca ou eu mesmo vou fulminá-lo, disse Abraham. O dia ficou mais quente e pequenas brigas e discussões surgiram como se fosse fogo de palha. A enorme multidão diminuiu um pouco à medida que saíam do alcance das câmeras e microfones de TV, mas não desapareceu ou mesmo fracionou-se em grupos isolados de espectadores. A multidão chegara e viera para ficar. As pessoas que a compunham fundiam-se num anônimo rosto na multidão. Uma fisionomia insossa, séria, que se reproduzia quilômetros após quilômetros. Enchia soleiras de portas, gramados, entradas de automóvel, áreas de piquenique, pátios de postos de gasolina,
onde proprietários sabidos cobraram ingresso, e na cidade seguinte pela qual passaram, ambos os lados das ruas e o pátio de estacionamento do supermercado. O rosto da multidão fazia caretas, tagarelava incoerente, aplaudia, mas permanecia basicamente sempre o mesmo. E observou com voraz interesse quando Wyman se acocorou para evacuar. Homens, mulheres, crianças, o rosto da multidão era sempre o mesmo. E Garrett logo se cansou dele. Queria agradecer a McFreeze, mas, por alguma razão, duvidara que ele quisesse isso. Dali podia vê-lo à frente, andando atrás de Barkovitch. McFreeze olhava concentrado para o pescoço de Barkovitch. Às 9h30 chegaram e passaram. Parecia que a multidão intensificava o calor. Garrett abriu a camisa logo acima do cinto. Teria aborto D'Alessio sabido que ia comprar um bilhete azul antes de fazer isso? Acho que, de nenhuma maneira, saber disso teria mudado as coisas para ele. A estrada transformou-se numa íngreme ladeira e a multidão desapareceu momentaneamente enquanto por cima dos 4 conjuntos de trilhos na direção leste-oeste que corriam por baixo, brilhando quentes em seus leitos de cinza. No alto, quando cruzavam a ponte de madeira, Garrett viu outro cinturão de bosque à frente, à esquerda e à direita, e a área urbana, densamente construída, pela qual haviam acabado de passar. Uma brisa fria passou por cima da pele suada e provocou-lhe um arrepio. Scram espirrou forte 3 vezes. Estou pegando um resfriado, anunciou ele, enojado. Isso vai acabar com você, disse Pearson. É tiro e queda. Eu vou simplesmente ter que me esforçar mais, retrucou Scram. Você deve ser feito de aço, comentou Pearson. Se pegasse um resfriado, acho que capotaria e morreria, tão pouca é a energia que me resta. Capote e morra agora, gritou para trás Barkovitch. Economize alguma energia. Cale essa boca e continue a andar, seu assassino, bradou McFreeze. Barkovitch virou a cabeça para olhá-lo. Por que não sai de trás de mim, McFreeze? Vá andar por algum outro lugar. Isto aqui é uma estrada pública. Ando por onde bem quiser. Barkovitch puxou o catarro do peito, escarrou e passou a ignorá-lo. Garrett abriu um dos tubos de concentrados e começou a comer pasta de queijo com biscoitos. O estômago protestou zangado a primeira porção e ele teve que se controlar para não comer tudo. Espremeu um tubo de concentrados de rosbife na boca e engoliu-o. Rebateu a refeição com água e obrigou-se a parar aí. Passaram por um depósito de madeira, onde viram homens de pé em cima de tábuas, silhuetados contra o céu como se fossem índios, acenando para eles. Entraram em seguida nos bosques e o silêncio caiu sobre ele com um estrondo. Não estava silencioso, claro. Os caminhantes conversavam, a meia lagarta continuava a mover-se com seu ruído mecânico. Alguém soltou uma ventosidade. Alguém riu. Alguém atrás de Garrett emitia um pequeno som desesperado de gemido. As margens da estrada continuavam ocupadas por espectadores, mas a multidão do clube do século desaparecera e aquele trecho, em comparação, parecia silencioso. Aves cantavam nas altas copas das árvores. Uma brisa furtiva aliviava de vez em quando o calor. Um esquilo marrom imobilizou-se num alto galho, a cauda cheia e estriada, os olhos pretos brutalmente atentos, uma noz segura entre as patas dianteiras que pareciam de rato. Chiou para eles e depois subiu rapidamente para um nível mais alto e desapareceu. Um avião zumbia longe, como se fosse uma mosca gigantesca. Garrett achou que todos ali estavam, deliberadamente, dando-lhe o tratamento de silêncio. McFreeze continuava a andar atrás de Barkovitch. Pearson e Baker falavam sobre xadrez. Abraham comia ruidosamente e enxugava as mãos na camisa. Scram rasgara um pedaço de camisa de meia e usava como um lenço.
Collie Parker discutia com Wayman. Quanto a Olson, não queria nem mesmo olhar para ele, que parecia determinado a incluir todo mundo mais como acessório em sua própria morte próxima. Por tudo isso, começou a reduzir o passo, com muito cuidado, apenas um pouco de cada vez, muito consciente de suas 3 advertências, até que emparelhou com Stebbins. A calça púrpura estava nesse momento coberta de poeira e círculos escuros apareciam nas cavas da camisa de cambraia. O que quer que mais que Stebbins fosse, ele não era o super-homem. Olhou para Garrett por um momento, uma expressão de curiosidade no rosto magro, e pôs em seguida os olhos de volta para a estrada. Uma vértebra na parte posterior de seu pescoço destacava-se muito clara. — Por que não há mais gente por aqui? Perguntou hesitante Garrett. Vendo a gente passar, quero dizer. Por um momento, achou que Stebbins não ia responder. Finalmente, porém, ele levantou a vista, afastou o cabelo da testa e disse: Vai haver. Espere um pouco. Vão formar filas de 3 de profundidade no alto dos telhados para olhar para você. Alguém disse que bilhões são apostados nessa marcha. A gente pensaria que estariam em filas de 3 durante todo o caminho e que haveria cobertura de TV. Isso foi desestimulado. Por quê? Por que é que você me pergunta? Porque você sabe, diz exasperado Garrett. Como é que você sabe? Jesus! Você me lembra às vezes aquela lagarta em Alice no País das Maravilhas, retrucou Garrett. Você nunca conversa, simplesmente? Quanto tempo você duraria ouvindo pessoas gritarem para você de ambos os lados da estrada? O cheiro de corpo de toda aquela gente apenas seria suficiente para deixar uma pessoa louca depois de algum tempo. Seria a mesma coisa que andar 450 quilômetros através da Times Square na véspera do Ano Novo. Mas, de fato, deixam que o povo venha assistir à passagem, não? Alguém disse que a partir de Old Town a assistência se transformava numa única enorme multidão. De qualquer modo, eu não sou a lagarta, respondeu Stebbins com um pequeno sorriso misterioso. Sou mais o tipo de coelho branco, não acha? Exceto que deixei meu relógio de ouro em casa e ninguém me convidou para o chá. Pelo menos, tanto quanto sei, ninguém me convidou. Talvez seja isso que vá pedir quando vencer esta prova. Quando me perguntarem o que vou querer como prêmio, responderei: Ora, quero ser convidado para um chá. Droga! Ampliou-se o sorriso de Stebbins, mas ele continuava a ser um exercício de repuxamento de lábios. Isso mesmo. A partir de Old Town ou por aí, a restrição acaba. Por essa ocasião, ninguém vai estar pensando muito sobre coisas mundanas como cheiro de corpo. E haverá cobertura contínua de TV a partir de Augusta. A longa marcha é o passatempo nacional, afinal de contas. Se é, por que não aqui? Cedo demais, disse Stebbins. Cedo demais. Logo em seguida, a curva seguinte, os fuzis troaram novamente, espantando um fazão que subia das moitas batendo freneticamente as pernas. Garrett e Stebbins completaram a curva, mas o corpo já se encontrava fechado dentro de um saco. Trabalho rápido. Não conseguiram identificar o executado. A gente chega a um ponto, continuou Stebbins, em que a multidão deixa de importar, seja como incentivo, seja como desestímulo. Ela deixa de estar ali. É como um homem num patíbulo, acho. A gente se enfurna, fugindo da multidão. Enfurnar-se até que ponto é o que eu gostaria de saber. Que profundidade tem você? Não sei. Bem, isso é uma coisa que você vai descobrir também. Sondar as profundidades até agora não sondadas de Garrett. Isso até parece um anúncio de viagem, hã? Você se enfurna até atingir o leito rochoso. Depois se enfurna no leito rochoso. E, finalmente, chega ao fundo. E depois se entrega. É essa a minha ideia. Vamos ouvir a sua. Garrett ficou calado.
Nesse exato momento não tinha ideia alguma. A marcha continuou. O calor continuou. O sol permanecia suspenso imediatamente acima da linha de árvores atravessada pela estrada. Suas sombras se transformavam em entroncados anões. Por volta das 10 horas, um dos soldados desapareceu no alçapão da traseira da meia lagarta e reapareceu com uma longa vara na mão. Os 2/3 superiores da vara eram revestidos de pano. Fechou a escotilha e enfiou a extremidade da vara em uma abertura no metal. Enfiou a mão por baixo do pano e fez alguma coisa. Mexeu em alguma coisa, provavelmente em um botão. Um momento depois, desfraldava-se na ponta da vara um grande guarda-sol de cor parda, que cobriu a maior parte da superfície de metal da meia lagarta. Ele e 2 outros soldados, nesse momento de serviço, sentaram-se de pernas cruzadas à sombra do guarda-sol do exército. "Seus filhos da puta nojentos!" gritou alguém. "Meu prêmio vai ser a castração pública de vocês." Os soldados não pareceram exatamente apavorados de terror a esse pensamento. Continuaram a vigiar os caminhantes com seus olhos vazios, consultando ocasionalmente o consolo computadorizado. "Eles provavelmente descontam isso nas esposas", sugeriu Garrett, "quando a marcha acaba." "Oh, tenho certeza que sim", concordou Stebbins e riu. Garrett não quis mais continuar andando ao lado de Stebbins, não naquele momento. Stebbins deixava-o nervoso. Só podia aceitá-lo em pequenas doses. Apressou o passo, deixando Stebbins novamente sozinho. 10h02. Em 23 minutos, descartaria uma advertência, mas naquele momento continuava indo com 3 nas costas. Mas o fato o assustou da maneira que pensara que isso aconteceria. Continuava a haver a confiança inabalável, cega, de que o organismo Ray Garrett não poderia morrer. Os outros sim. Eles eram extras no filme de sua vida. Mas não Ray Garrett, estrela desse filme de sucesso de longa-metragem. A história de Ray Garrett. Talvez, com o tempo, viesse a compreender não só emocionalmente, mas intelectualmente a inverdade de tudo aquilo. Talvez essa fosse a profundidade final de que falara Stebbins. Mas era um pensamento arrepiante, desagradável. Sem se dar conta, percorrera 3/4 partes do caminho através do grupo principal. Nesse momento, descobriu que estava novamente atrás de McFreeze. 3 outros andavam à frente dele numa espécie de linha de conga. Barkovitch à testa da fila, tentando ainda parecer arrogante, mas se rompendo um pouco pelas costuras. McFreeze com a cabeça caída sobre o peito, mãos semicerradas, nesse momento poupando um pouco o pé esquerdo e fechando a raia. O astro de A História de Ray Garrett, ele mesmo. "E que tal eu pareço?" Levou a mão a um lado do rosto e ouviu o som áspero do atrito com o restolho de barba por fazer. Provavelmente não parecia também uma coisa vistosa. Acelerou um pouco mais e começou a andar ao lado de McFreeze, que o fitou por um instante e depois voltou a olhar para as costas de Barkovitch, os olhos sombrios e difíceis de interpretar. Subiram uma ladeira curta, íngreme e cruelmente ensolarada, e cruzaram em seguida outra pequena parte. Passaram-se 15 minutos, depois 20. McFreeze continuava calado. 2 vezes, Garrett pigarreou para falar, mas nada disse. Pensou que quanto mais tempo o indivíduo passa sem falar, mais difícil é romper o silêncio. Provavelmente, nesse momento, McFreeze estava puto de raiva porque lhe salvara a vida. Provavelmente se arrependera. Esse pensamento provocou-lhe uma contração no estômago vazio. Aquilo tudo era estúpido, irremediável, sem propósito. Acima de tudo, tão sem propósito que realmente dava pena. Abriu a boca para dizer isso a McFreeze. Mas antes de poder, McFreeze falou. "Está tudo bem."
Barkovitch deu um salto ao ouvir-lhe a voz e McFreeze acrescentou: Não com você, assassino. Nada jamais vai ficar bem para você. Simplesmente continue a andar. Chupe meu pau, rosnou Barkovitch. Acho que lhe causei algum problema, disse Garrett em voz baixa. Eu lhe disse, uma mão lava a outra. Estamos quites e isso é final, respondeu tranquilo McFreeze. Não vou fazer aquilo novamente. Quero que saiba disso. Eu entendo, disse Garrett. Eu queria apenas... Não me machuque, gritou alguém. Por favor, não me machuque. Era um ruivo que trazia a camisa quadriculada amarrada em volta da cintura. Parara no meio da estrada e estava chorando. Recebeu a primeira advertência. Correu para a meia lagarta, as lágrimas deslizando como riachos pela poeira suada do rosto, os cabelos ruivos brilhando como fogo ao sol. Não, eu não posso, por favor, minha mãe, eu não posso, não, meus pés. Tentava subir pelos lados da meia lagarta. Um dos soldados desceu sobre as mãos dele com toda a força a coronha do fuzil. O rapaz caiu e desabou como uma trouxa. Gritou novamente, em uma nota incrivelmente alta e que parecia suficientemente aguda para estilhaçar vidros, e o que gritava era: Meus pés! Jesus! Murmurou Garrett. Por que ele não acaba com isso? Os gritos continuaram. Duvido que ele possa, observou clinicamente McFreeze. A estreita traseira da minha lagarta passou por cima das pernas dele. Garrett olhou e sentiu o estômago saltar para a garganta. Era verdade. Era natural que o garoto ruivo estivesse gritando a respeito dos pés. Haviam sido esmagados. Advertência! Advertência número 38. Quero voltar para minha casa, disse alguém baixinho atrás de Garrett. Oh, Cristo! Como quero voltar para minha casa. Um momento depois, o rosto do ruivo foi arrancado com uma bala. Vou ver minha namorada em Freeport, disse rapidamente Garrett. Não vou receber mais nenhuma advertência e vou beijá-la. Oh Deus, como sinto falta dela, Jesus. Você viu as pernas dele? Ainda estavam divertindo o Pete, como se ele pudesse levantar-se e andar. Outro garoto foi morar no reino dos céus. Foi. Começou a cantar Barkovitch. Cale essa boca, assassino, disse distraidamente McFreeze. Ela é bonita, Ray? Sua namorada? Bela. Amo-a. McFreeze sorriu. Vai casar com ela? Vou, respondeu Garrett balbuciando. Vamos ser o senhor e a senhora casal normal. 4 filhos, um cachorro collie. As pernas. Ele não tinha mais pernas. Passaram por cima dele. Eles não podem passar por cima de um cara. Isso não está nas regras. Alguém devia denunciar isso. Alguém... 2 meninos e 2 meninas. É isso que vão ter. Isso mesmo. Isso mesmo. Ela é bela. Eu simplesmente queria não ter. E o primeiro garoto vai se chamar Ray Jr. E o cachorro vai ter um prato com o nome dele, certo? Garrett levantou lentamente a cabeça, como um boxeador estonteado por tanta pancada. Está tirando sarro comigo ou o quê? Não, exclamou Barkovitch. Ele está cagando em cima de você, cara. E não esqueça isso. Em seu nome, vou dançar em cima da sepultura dele. Não se preocupe. E soltou uma curta gargalhada. Cala essa boca, assassino, disse McFreeze. Eu não estou cagando em cima de você, Ray. Vamos sair de junto desse assassino aí. Meta isso no cu, gritou Barkovitch às costas deles. Ela o ama? Sua namorada, Jen? Sim, acho que sim. McFreeze sacudiu devagar a cabeça. Toda essa merda romântica, sabia? É verdade. Pelo menos para algumas pessoas, por algum tempo. Foi para mim. Eu me sentia igualzinho a você. Olhou para Garrett.
Ainda quer saber a respeito da cicatriz? Completaram uma curva na estrada e um grupo de crianças gritou agudamente e acenou para eles. Quero. Por quê? Olhou para Garrett, mas seus olhos subitamente desguarnecidos poderiam estar examinando a si mesmo. Quero ajudá-lo, respondeu Garrett. McFreeze olhou para o pé esquerdo. Dói. Não posso mexer mais os dedos como antes. O pescoço está duro e os rins me incomodam. Acabei descobrindo que minha namorada era puta, Garrett. Meti-me nessa merda da longa marcha da mesma maneira como aqueles caras que entravam na legião estrangeira. Nas palavras daquele grande poeta do rock and roll, dele meu coração, ela o rasgou, e quem dá o mínimo peido pelo estado em que estou? Garrett conservou-se calado. Eram 10h30 da manhã e Freeport ainda estava longe. O nome dela era Priscila. Continuou McFreeze. Você pensa que tem um caso? Eu era o apaixonado da tradição, inteiramente perdido de amores por ela. Beijava-lhe as pontas dos dedos. Dei mesmo para ler Keats para ela nos fundos da casa, quando o vento era o certo. O pai dela criava vacas e o cheiro de merda de vaca, para dizer a coisa da maneira mais delicada possível, combinava-se de uma maneira muito peculiar com as obras de John Keats. Talvez eu devesse ter lido Swinburne para ela quando o vento soprava errado. McFreeze soltou uma risada. Você está falseando o que sentia, disse Garrett. Ah, não. Você é que está falseando, Ray. Não que isso tenha alguma importância. Tudo que você lembra é o grande romance. Não as vezes que você voltou para casa e tocou uma punheta depois de murmurar palavras de amor nas orelhas cor-de-rosa dela. Você falseia de sua maneira. Eu falseio da minha. Essas coisas, elas nem mesmo justificam uma conversa. Disse J.D. Salinger, John Knowles, até mesmo James Kirkwood e aquele cara, Don Brads. Eles destruíram o estado de alguém ser um adolescente, Garrett. Se você tem 16 anos de idade, não pode discutir mais com qualquer decência o amor adolescente. Você acaba parecendo apenas um safado como Ron Howard, com uma ereção. McFreeze riu um pouco histericamente. Garrett não fazia a mínima ideia do que ele estava falando. Seguro em seu amor por Jen, não se sentia o mínimo embaraçado a esse respeito. Seus pés continuaram a raspar a estrada. Garrett achou que o salto direito estava fraquejando. Antes de muito tempo, as taxas cederiam e ele jogaria fora o salto, como se fosse uma pele morta. Atrás deles, Scran explodiu num acesso de tosse. Era a marcha que o preocupava, não essa merda esquisita sobre amor romântico. Mas isso nada tem a ver com a história, recomeçou McFreeze, como se lhe estivesse lendo o pensamento. A respeito da cicatriz. Isso aconteceu no verão passado. Nós dois queríamos fugir de casa, fugir de nossos pais, fugir do cheiro de toda aquela merda de gado, de modo que o grande romance pudesse florescer com toda a força. De modo que arranjamos emprego trabalhando para uma fábrica de pijamas de Nova Jersey. O que é que você acha disso, Garrett? Uma fábrica de pijamas em Nova Jersey. Arranjamos apartamentos separados em Newark, uma grande cidade. Newark, em certos dias, podemos sentir nela todo o cheiro de merda de vaca que há em Nova Jersey. Nossos pais estribucharam um pouco, mas, com apartamentos separados e bons empregos de verão, não estrebucharam muito. Eu dividia meu apartamento com 2 outros caras, e Priso dela com 3 moças. Viajamos no dia 3 de junho em meu carro. Paramos por volta das 3 horas da tarde em um hotel e resolvemos o problema da virgindade. Eu me sentia como um verdadeiro canalha. Ela não queria realmente foder, mas queria me agradar. A coisa aconteceu no motel Shadnock. Quando terminamos, joguei a camisinha na latrina do Shadnock e enxaguei a boca com um copo de papel Shadnock. Tudo muito romântico, muito etéreo. Em seguida,
Pegamos a estrada para New York, sentindo o cheiro de bosta de vaca, mas absolutamente convencidos de que era uma bosta de vaca diferente. Deixei-a no apartamento dela e fui para o meu. Na segunda-feira seguinte, começamos a trabalhar na fábrica Plymouth Sleepwear. A coisa não se parecia muito com o cinema, Garrett. O lugar fedia a paio cru, e meu contramestre era um safado. Na hora do almoço, a gente tentava pegar com ganchos de puxar sacos os ratos que corriam por baixo do pano. Mas eu não me importava porque estava apaixonado. Entendeu? Eu estava apaixonado. Cuspiu seco no chão, tomou um gole no cantil e gritou pedindo outro. Nesse momento, subia um longo morro com curvas de nível e as palavras saíam aos arrancos. Pris trabalhava no térreo. A vitrina para todos aqueles turistas idiotas que não tinham nada melhor a fazer do que visitar o lugar que fabricava seus pijamas. Era agradável o lugar onde Pris trabalhava. Paredes em tom pastel, boa maquinária moderna, ar-condicionado. Pris pregava botões das 7 da manhã até as 3 da tarde. Pense só nisso. Há homens em todo o país usando pijamas abotoados com os botões que Priscila pregou. Isso é um pensamento para aquecer o coração mais frio. Eu trabalhava no 5º andar. Era embalador. A coisa era assim. No porão tingia o pano cru e enviavam-no ao 5º andar por aqueles tubos de ar quente. Tocava uma campainha quando a partida inteira estava pronta. Eu abria meu depósito e lá estava uma carga inteira de fibras soltas, de todas as cores do arco-íris. Eu as retirava com um forcado, colocava-as em sacos de 100 quilos e erguia os sacos com uma grua e os colocava em uma pilha enorme de outros sacos, que iam entrar na máquina de separação. A máquina separava-as, outras máquinas teciam-nas, uns caras cortavam o tecido e o transformavam em pijamas. Lá embaixo, naquele bonito primeiro andar de tons pastel, Pris pregava os botões, enquanto turistas imbecis a observavam e as outras moças através do vidro, exatamente como as pessoas estão nos observando hoje. Você está entendendo o que eu estou contando, Garrett? A cicatriz. Lembrou-lhe, Garrett? Eu continuo a me extraviar dessa parte, não é? McFreeze enxugou a testa e desabotoou a camisa ao chegarem ao alto do morro. Bosques em ondas estendiam à frente deles até o horizonte eriçado de montanhas. Encaixavam-se com o céu como se fossem pedras de quebra-cabeça. Talvez a uns 15 quilômetros de distância, perdida na névoa seca, uma torre de vigilância de incêndio projetava-se no meio do verde. A estrada cortava tudo aquilo como se fosse uma serpente cinzenta coleante. No começo, a alegria e a bem-aventurança foram Catesville puro. Fodi com ela 3 outras vezes, todas elas num drive-in com um cheiro de merda de vaca, que vinha da pastagem próxima, entrando pela janela do carro. Eu nunca conseguia tirar todos os fios soltos de tecido dos meus cabelos, por mais que os lavasse. E a pior coisa era que ela estava se afastando de mim, ficando fora do meu alcance. Eu a amava, realmente amava. Sabia que a amava e não havia maneira de eu lhe dizer como a amava para que ela compreendesse. Não podia nem mesmo meter essa verdade nela. Havia sempre aquele cheiro de bosta de vaca. O problema, Garrett, era que a fábrica trabalhava num regime de tarefa. Isso significava que ganhávamos um salário de merda, mas também uma percentagem sobre tudo que fazíamos acima de certo mínimo. Eu não era um embalador muito bom. Preparava 23 fardos por dia, mas a norma era em geral de uns 30. E isso não me transformava num favorito dos rapazes, porque eu estava bagunçando a rotina deles. Hallam, que trabalhava na seção de tingimento, não podia ganhar extras porque eu estava retardando seus tubos de remessa com meus depósitos cheios. Ralph, na máquina de separar, também não podia porque eu não lhe fornecia sacos em número suficiente. Não era uma coisa agradável.
Eles providenciaram para que não fosse. Entendeu? Entendi, disse Garrett. Passou as costas da mão pelo pescoço e em seguida enxugou-a na calça, deixando uma mancha escura. Enquanto isso, tinha a seção de botões. Pris estava se mantendo muito ocupada. Em algumas noites, ela falava durante horas sobre suas amigas e era sempre a mesma cantiga. Quanto estava ganhando, quanto aquela outra estava recebendo e, principalmente, quanto ela estava fazendo. E estava ganhando um bocado. De modo que tive que descobrir como é divertido entrar em concorrência com a moça com quem a gente quer casar. Ao fim da semana, eu voltava para casa com um cheque de $64 e botava um pouco de creme nas minhas bolhas d'água. Ele estava ganhando uns 90 por semana e guardando tudo com a mesma rapidez com que podia ir ao banco. E quando eu sugeria que a gente fosse a algum lugar dividindo as despesas, até parecia que eu havia sugerido um assassinato. Depois de algum tempo, deixei de meter nela. Eu gostaria de dizer que deixei de ir para a cama com ela. É mais elegante. Mas nós nunca tivemos uma cama para ir. Não podia levá-la para meu apartamento, onde havia sempre uns 16 caras bebendo cerveja. E havia sempre gente no dela. Pelo menos, era o que ela sempre dizia. E eu não podia pagar outro quarto de motel. E, claro, não ia sugerir que a gente dividisse as despesas nisso. De modo que eu só metia nela no assento traseiro do carro no drive-in. E podia ver que ela estava ficando enjoada disso. E desde que eu sabia disso e começara a odiá-la, mesmo que ainda a amasse, pedi que se casasse comigo. Imediatamente. Ela começou a rir, tentando me desconcertar, mas eu insisti. Sim ou não? E foi não. Claro que foi. Pete, nós não temos condições para casar. O que mamãe ia dizer, Pete? Temos que esperar. Pete isso, Pete aquilo, e a verdadeira razão o tempo todo era o dinheiro dela. O dinheiro que estava ganhando pregando botões. Bem, você foi muito injusto em pedi-la em casamento. Claro que foi injusto, respondeu selvagemente McFreeze. Eu sabia. Queria que ela se sentisse como uma putinha gananciosa e egoísta porque ela estava me fazendo sentir um fracassado. Levou a mão até a cicatriz. Apenas ela não tinha que fazer com que eu me sentisse um fracassado porque eu era um fracasso. Eu não tinha nada em particular em meu nome, exceto um pau para meter nela. E ela nem mesmo me fazia sentir como um homem, recusando-se a isso. Os fuzis troaram atrás deles. Ouçam? Perguntou McFreeze. Não, ele continua lá atrás. Oh, a cicatriz. Lembrou-lhe Garrett. Poxa, por que não esquece isso? Você salvou minha vida. Foda-se. A cicatriz. Eu me meti numa briga, disse finalmente McFreeze, após uma longa pausa. Com Ralph, o cara da máquina separadora. Ele me deu 2 olhos pretos e disse que era melhor eu cair fora dali, ou quebraria também meus braços. Pedi as contas e disse a Pris naquela noite que eu havia desistido. Ela podia ver por si mesma como eu estava. Compreendeu? Disse que provavelmente era a melhor coisa a fazer. Disse a ela que ia voltar para casa e pedi a ela para ir comigo. Ela respondeu que não podia. Eu disse que ela nada mais era do que uma escrava de suas drogas de botões e que queria nunca tê-la conhecido. Havia tanto veneno assim em mim, Garrett. Eu disse que ela era uma puta idiota e sem sentimentos, que não podia ver um palmo além daquele maldito talão de cheques que levava na bolsa. Nada do que eu disse foi justo, mas havia alguma verdade naquilo, acho. O suficiente. Estávamos no apartamento dela. Era a primeira vez que eu ia ali, no momento em que as companheiras dela se encontravam fora. Tinham ido ao cinema. Tentei levá-la para a cama e ela cortou meu rosto com um abridor de cartas. Era um abridor de fantasia que uma amiga lhe mandara da Inglaterra, decorado com um urso de brinquedo.
Ela me cortou como se eu tivesse tentado estuprá-la, como se eu fosse um germe que pudesse contaminá-la. Está pegando o sentido da coisa, Ray? Estou entendendo, respondeu Garrett. À frente deles, um furgão branco com as palavras WHGH News Mobile pintadas nos lados foi intimidada a sair da estrada. Aproximando-se do veículo, um tipo com os cabelos começando a rarear e vestindo um terno lustroso começou a filmá-los com uma grande câmera de noticiário de cinema. Pearson, Abraham e Jessen pegaram os colhões com a mão esquerda e deram bananas com a direita. Nesse pequeno gesto de desafio houve uma precisão de movimentos que divertiu Garrett. Chorei, disse McFreeze. Chorei feito um bebê. Caí de joelhos, agarrei a barra da saia dela e implorei que me perdoasse. E enquanto isso, o sangue escorria pelo chão. Foi uma cena basicamente nojenta, Garrett. Ela sentiu vontade de vomitar e correu para o banheiro. Vomitou. Ouvia vomitando. Quando saiu de lá, trouxe uma toalha para estancar o sangue. Disse que nunca mais queria me ver. Chorando, perguntou por que eu fizera aquilo com ela, magoando-a daquela maneira. Disse que eu não tinha o direito de fazer isso. E ali estava eu, Garrett, com o rosto aberto de um lado ao outro e ela me perguntando por que eu a magoara. Hã? Saí de lá com a toalha tampando o rosto. Levei 12 pontos. Essa é a história da fabulosa cicatriz. E não está contente em tê-la ouvido? Esteve com ela desde então? Não. Eu não tenho nenhuma grande vontade de voltar a vê-la. Ela agora me parece muito pequena, muito distante. Nesta altura da minha vida, Pris nada mais é do que um ponto no horizonte. Ela era realmente um caso mental, Ray. Alguma coisa. A mãe dela, talvez. A mãe era alcoólatra. Alguma coisa provocara nela uma fixação em dinheiro. Era uma unha de fome como nunca vi igual. A distância confere perspectiva. É o que dizem. Ontem pela manhã, Pris ainda era muito importante para mim. Agora não é mais nada. Essa história que lhe contei, pensei que ia me machucar. Não machucou em nada. Além do mais, duvido que ela tenha realmente alguma coisa a ver com o motivo por que estou aqui. Na ocasião, ela foi apenas uma desculpa conveniente. Como assim? Por que é que você está aqui, Garrett? Não sei. Respondeu mecanicamente, como uma voz de boneca. Aborto d'Alessio nunca pudera ver a bola que chegava. Os olhos dele não prestavam, seu senso de profundidade era torto. Ela batia na testa dele e marcou-o com vários pontos. E mais tarde, ou mais cedo, todo seu passado estava nesse momento confuso e fluido. Ele atingira o melhor amigo na boca com o cano de sua espingarda de ar comprimido. Talvez ele tivesse uma cicatriz como McFreeze. Jimmy. Ele e Jimmy brincavam uma vez de médico. Você não sabe, disse McFreeze. Está morrendo e não sabe por quê. Isso não é importante depois que o cara morre. É, talvez, concordou McFreeze. Mas há uma coisa que você deve saber, Ray, de modo que tudo isso não seja sem sentido. O quê? Ora, que você foi embrulhado. Quer dizer que não sabe realmente disso, Ray? Não sabe realmente?